1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, diz assim: Irmãos, o que fazer então, quando vos reunis, e cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em um idioma, em uma língua, tem interpretação, tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que fale somente dois, quando muito três, e cada um de uma vez, e que haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei ordena. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Se alguém considera ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, estamos diante da sua santa, perfeita e pura palavra, que o Senhor inspirou o seu apóstolo a escrever a essa igreja de Corinto, e portanto a todas as igrejas, como uma normativa para nós. Que nós nos submetamos à sua palavra, que o seu Espírito nos encha neste momento, nos dê iluminação, luz à nossa mente para podermos entender a sua palavra. Santifique, ó Espírito, nossas afeições, para que possamos amar a sua palavra, e através dela amarmos o Senhor acima de tudo, e a nosso próximo como a nós mesmos. E conceda o seu poder, ó Deus Espírito, para que possamos não apenas ouvir e entender, mas praticar a sua palavra com zelo, com devoção, com fé. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Oramos através do nosso único mediador, nosso Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos, amém e amém. Irmãos, como essa é a última passagem que Paulo vai tratar dos dons, e vai demorar um tempo para a gente revisitar esse tema, vale a pena nós começarmos essa última reflexão sobre os dons espirituais, lembrando das coisas mais importantes e fundamentais que Paulo está estabelecendo aqui para essa igreja, e portanto para todos nós, todas as igrejas que invocam o nome do Senhor e creem na palavra de Deus. A gente está vendo que desde o capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo está lidando com problemas específicos relacionados ao culto na igreja de Corinto. Mulheres que precisam cobrir a cabeça porque era uma vergonha para elas estarem com a cabeça descoberta. A gente está vendo sobre a ceia do Senhor no capítulo 11, onde estava fazendo de uma forma absurdamente bagunçada, não amorosa, orgulhosa, não respeitando e amando os irmãos ali mais pobres que estavam chegando depois para tomar a ceia. E aí no capítulo 12 ao 14, Paulo vai lidar que no contexto do culto, como usar e não usar as capacidades que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, para nós servirmos a igreja enquanto nós adoramos a Deus. E o grande problema nessa parte em Corinto é que eles estavam absolutizando 2 dons. O primeiro deles é falar em línguas, e o segundo é a profecia. Estavam colocando nessa ordem e mostrando que a pessoa que falava em línguas era mais importante, mais espiritual, ela tinha mais vigor na igreja, ela aparecia mais na igreja. E Paulo está o tempo todo então corrigindo esses absurdos que a igreja de Corinto estavam praticando enquanto eles cultuavam a Deus juntos.
E Paulo vai colocar para nós em todo o Novo Testamento uma coisa muito importante, que esses dons espirituais, eles são dados por Deus por um momento muito específico na história da redenção. E esse momento específico a Bíblia vai chamar de os últimos dias. Quando Joel profetiza no capítulo 2 que o Espírito seria derramado e por todo o povo de Deus, seja todo mundo do povo de Deus teria o Espírito e teria dons espirituais, o apóstolo Pedro lá em Atos 2, explicando o que estava acontecendo ali, ele fala: olha, nós não estamos bêbados, isso está acontecendo aqui para cumprir o profeta Joel, nos últimos dias. E a Bíblia é bem clara em falar que os últimos dias já começaram há 2000 anos atrás. Faz 2000 anos que a gente está vivendo esse período que é chamado de últimos dias, e ele só vai cessar quando Cristo voltar. Então, se os dons eles são escatológicos, eles são para os últimos dias, quer dizer que eles são uma realidade entre a descida do Espírito em Atos 2 e a segunda vinda de Cristo no final. A igreja precisa, e Deus ele vai dando esses dons para edificar, abençoar a igreja, para que a gente possa servir uns aos outros com a capacidade que Deus dá a cada um de nós. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, que a gente já viu, que quando vier o que é perfeito, que é a totalidade de coisas que Cristo trará, quando ele voltar, a nova criação consumada e perfeita, aí sim esses dons eles vão cessar. Dom de profecia, dom de línguas, dom da revelação, do conhecimento, eles vão cessar, porque a gente não vai precisar mais dos dons, porque estaremos na presença imediata da glória do Deus triuno, que vai restabelecer e restaurar a criação, fazer o céu descer na terra. João vê lá no Apocalipse, que a gente viu quarta-feira, a nova Jerusalém descendo sobre essa terra, e Deus restaurando e reinando sobre o seu povo, anjos e a igreja glorificada, louvando a Deus, nova criação. A gente não vai precisar mais desses dons, a gente vai ter a realidade e a substância a qual esses dons apontavam. Se alguém tem o dom de cura, não vai haver mais nenhum pecado, nenhuma doença, nada que nos flagele, nova criação. Se alguém tem o dom de profecia, nós teremos a palavra de Deus perfeitamente, e a vontade de Deus sendo perfeitamente exposta diante de nós, tudo será uma perfeição completa. Mas Paulo coloca, Pedro coloca, o Novo Testamento impõe para nós que os dons, seja eles qual forem, são uma realidade para a igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso é uma bênção para nós. Isso é algo que a gente deve buscar, desejar e servir uns aos outros. E nós vimos também que esses dois dons que se destacam aqui, e Paulo não faz uma lista exaustiva dos dons. Ele está colocando os dons que estavam com uma problemática naquela igreja, porque tudo que nós temos e fazemos de bom para a igreja, para a glória de Deus, é um dom de Deus para nós. O dom de línguas e de profecia que Paulo destaca aqui, a gente viu que é muito deturpado hoje em dia. A gente tem a forma mais absolutamente clara na Bíblia que o dom de línguas é a capacidade do cristão falar em outros idiomas para orar a Deus e se edificar. Ele pode ser usado para abençoar a igreja se houver intérprete daquele outro idioma, ou ele pode ser usado também como um sinal para o incrédulo, para os crentes, tanto para ele não entender o que está sendo dito ali e aquilo ser um julgamento sobre ele. É muito claro em Atos 2, por exemplo, que quando o Espírito desce sobre aqueles cristãos, aquelas primeiras testemunhas oculares de Cristo, eles começam a falar em outros idiomas, e todas as diversas línguas que estavam ali, os diversos povos que estavam ali, entendiam eles falando no seu próprio idioma. Então, língua na Bíblia é sempre um idioma conhecido. Atos 2 é um começo de reversão da maldição de Babel, onde Deus confunde as línguas, portanto eles não conseguem edificar aquela torre-templo para ir até o céu. Agora o templo, que é a igreja, você não tem mais essa dificuldade, essa bagunça de várias línguas. A gente consegue se comunicar agora, o evangelho ele consegue ser pregado para todos os idiomas. E Paulo, ao fundamentar isso, ele vai citar Isaías 28,
quando ele diz: por lábios e por línguas estranhas falarei no povo. Aqui em 1 Coríntios 14, que a gente viu semana passada. Isaías 28 está falando da língua estranha dos assírios vindo julgar Israel, o reino do norte. Portanto, eles não entenderiam o que os assírios estivessem falando na língua assíria. Aquilo seria uma língua estranha sobre o julgamento de Israel, que estava em iniquidade, e por isso foi julgado por Deus com a destruição lá no ano 722 pelo reino da Assíria. Então tudo o que Paulo está estabelecendo aqui é a língua. Falar em uma língua estranha é falar num idioma estrangeiro. O grego é exatamente isso, idioma estrangeiro. Então se alguém aqui começar a falar em japonês, em qualquer outro idioma, em chinês, que ninguém entenda, vai ser uma língua estranha para nós, e não vai servir de nada para a igreja, porque ninguém vai entender. A gente viu semana passada que o culto precisa ser inteligível, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo no culto, e portanto o dom de línguas ele é inapropriado para o culto, a não ser que haja alguém que interprete o que aquela pessoa está orando ali em outro idioma. E a gente viu também semana passada que profecia é essa mensagem revelatória que Deus dá para o cristão, para ele edificar, exortar e consolar a igreja ou algum irmão. E a profecia ela deve ser julgada, de vez daqui a pouco, mas a profecia é superior ao dom de outros idiomas, porque você está falando na língua que as pessoas entendem, uma palavra que vem de Deus, ela vai revelar algo do coração da pessoa, revelar os pecados da pessoa, e aquela pessoa vai ser convertida, ela vai ser edificada, ela vai ter uma palavra de Deus para ela ali, nesse sentido. Nessa última parte, irmãos, de 1 Coríntios 14, verso 26, Paulo ele já lidou com a inteligibilidade do culto. O culto precisa ser entendido ou entendível. Agora Paulo vai lidar com a última questão do uso de dons na igreja, que é a questão da ordem litúrgica, da ordem do culto. Paulo vai colocar, independente dos dons que todo mundo tem e todo mundo usa para abençoar a igreja, no contexto do culto ou fora do culto, o culto a Deus, ele precisa ter uma certa ordem, uma liturgia, né? A palavra liturgia é esse serviço que a gente presta a Deus com uma certa estrutura, uma certa ordem. E a gente tem grandes extremos na história da igreja, especialmente nos nossos dias, onde nós temos igrejas absolutamente engessadas com uma liturgia, muitas vezes não bíblica, mas imutável, onde tudo é lido, tudo é absolutamente mecânico e mecanicista. E por outro lado, igrejas que não têm, entre aspas, nenhuma liturgia, ainda que isso não seja possível, igrejas que a bagunça predomina. Então não importa a ordem de quem vai orar, quem vai ler, quem vai pregar, se vai pregar 20 minutos, se vai pregar 2 horas, se não vai pregar, se só vai ter testemunho. Então igrejas que são anti-liturgias, com uma ênfase na liberdade, na espontaneidade, e igrejas que têm uma ênfase muito mecanicista da liturgia. E Paulo ele vai corrigir essas duas perspectivas diferentes, esses dois extremos diferentes, com o texto diante de nós. Então, em primeiro lugar, verso 26 até o 33, Paulo vai colocar 3 coisas para nós sobre os dons, línguas e profecias novamente, para corrigir a última coisa que falta. Verso 26. Irmãos, então o que nós vamos fazer? Paulo pergunta, né? Se a gente tem esses dons na igreja que a gente viu semana passada, como que a gente lida com isso? E aí Paulo fala, olha, quando vocês se reunirem, quando vocês forem prestar culto a Deus, tem um hino, e olha que interessante, irmãos, hino é um dom espiritual. Então se alguém compõe algum louvor a Deus, aquilo é algo que o Espírito dá para aquela pessoa compor. Então Paulo fala em Efésios, por exemplo, em Colossenses, que nós devemos louvar a Deus com salmos. O livro dos Salmos na Bíblia, a gente precisa musicalizar ele com hinos, ou seja, louvores tradicionais da igreja consolidados. E ele vai falar um terceiro tipo de música, que é cânticos espirituais. E a gente sabe que a palavra espiritual para Paulo significa algo que é dado pelo Espírito. Então o Espírito ele concede para cristãos, irmãos e irmãs, essa capacidade maravilhosa de fazer um poema musicado, onde a gente pode usar no culto para nós louvarmos a Deus. Então tem hino,
Continuando o texto, um tem uma palavra de instrução, o outro tem uma revelação, uma outra pessoa tem uma palavra em um idioma, em uma língua, e tem interpretação. Paulo vai dizer, tudo deve ser feito visando a edificação. Então, os louvores que a gente canta, a pregação, as palavras, a oração, qualquer coisa que a gente vai trazer para a liturgia que está de acordo com a palavra de Deus, precisa ser visando a edificação da igreja. Então, o culto, ele precisa ser algo pensado, premeditado, estruturado para potencializar a edificação da igreja. Paulo não está falando que a gente vai chegar na igreja, cada um vai falar com alguma coisa e resolver na hora o que vai fazer. Não, mas com uma combinação prévia, um irmão vai trazer um louvor, um outro vai trazer uma palavra de instrução, o outro talvez traga uma revelação, se Deus der para ele, mas precisa ter essa harmonia e essa estrutura, para quê? Para nós visarmos a edificação. Para Paulo, quando a gente faz bagunça no culto, quando o culto não tem ordem, quando o culto é feito de qualquer forma, Paulo vai falar, a mente de Paulo aqui é que não traz edificação, porque para edificar a gente precisa entender, a gente precisa ter uma certa rotina de culto, um certo propósito em tudo que a gente vai fazer, nos elementos da liturgia do culto. E o fundamento aqui, um dos fundamentos de Paulo, tudo deve ser feito para a edificação da igreja. E aí ele vai colocar para nós, verso 27 e 28, a questão das línguas. Ele vai dizer, verso 27, se alguém falar em uma língua, olha como fala, uma língua, a forma natural de expressar aí um idioma. Se alguém falar em uma língua, um idioma, que falem somente 2, quando muito 3, e um de cada vez, e que haja quem interprete. Então, no momento do culto, se o Espírito der para alguém, em algum momento da história, a capacidade de a pessoa falar em outro idioma, quantas pessoas devem falar? 2, no máximo 3. Uma ordem apostólica para todas as igrejas. Qual que é a outra regra? Tem que falar um de cada vez. Segunda regra. Então não podem falar ao mesmo tempo, senão aí é que a bagunça fica generalizada mesmo. É por isso que as igrejas reformadas têm esse princípio de representatividade na oração. O irmão que está orando por nós, ele vai nos representar diante de Deus, e para a gente entender a oração, e tudo precisa ser entendido, o que Paulo coloca para nós no capítulo anterior, na passagem anterior. Todo mundo tem que ficar em silêncio, porque se o irmão estiver orando ali, o outro orar alto, o outro orar alto, o outro orar alto, ninguém vai entender nada. E aí o princípio da inteligibilidade, ele é destruído. Então o irmão que está orando no culto, ele está nos representando diante de Deus. O que Paulo fala no parágrafo anterior? A gente vai ouvindo e dizendo amém, porque é como se ele estivesse orando através daquele nosso irmão. A gente está orando aquelas palavras daquele nosso irmão. E a mesma coisa se alguém for falar em alguma coisa em outro idioma, que haja 2 ou 3, um de cada vez. E qual que é a última regra de Paulo? Que haja quem interprete. Então não pode ficar falando em outro idioma sem que haja interpretação. Verso 28, mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então vejam, irmãos, isso é uma ordem de Paulo para nós. Se alguém falar em outro idioma no culto e não tiver intérprete, o que é para a liderança da igreja fazer, para a igreja fazer, para aquela pessoa se tocar? Ficar calado no culto. Então existem certas situações que a gente precisa fazer a pessoa calar, ou seja, qualquer pessoa que vá perturbar a ordem do culto a Deus, que é o momento, o ápice da nossa existência, que é cultuarmos a Deus na igreja, precisa ser silenciada essa pessoa. Quando ele termina o capítulo dizendo assim, lá no verso 39, não proibais o falar em línguas, não proibir se cumprir esses requisitos. Então se houver esse dom legítimo de falar em outro idioma, com o seguido do dom de interpretação, uma só pessoa, 2, no máximo 3 de cada vez, ok, a gente não vai proibir. Mas se não, qual que é a ordem de Paulo? Proíbam,
façam calar. Então nossos irmãos pentecostais, ainda que eles estivessem certos na glossolalia, desse falar várias sílabas sem sentido, que não compõem uma língua em si, é apenas ali um êxtase daquela pessoa no momento do culto ali, mesmo se eles estivessem certos enquanto a isso, eles erram em todo o resto. Ao falar em outras línguas, na perspectiva deles, e não há quem interpreta e fica aquela bagunça ininteligível, isso é inaceitável para o apóstolo Paulo. Mas está vendo aqui que até mesmo na interpretação do dom, nesse movimento está errado, porque é um outro idioma. Isso é claro como a água aqui para Paulo. E aí o segundo dom, que ele vai colocar algumas regras para se colocar no culto, é a partir do verso 29, o dom de profecia. Ele vai dizer que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos vão poder profetizar, desses 2 ou 3, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Vou aproveitar o verso 32. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Então Paulo ele vai cercar o dom de profecia também com liturgia, com ordem, com coisas que se podem fazer e coisas que não se podem fazer. A gente vê nas conclusões práticas no final o quão isso é importante para nós cultuarmos a Deus juntos. E Paulo está falando, olha, se tiver uma palavra profética na igreja, que também seja um de cada vez, e que é necessário que seja o quê? Julgada aquela palavra. Por quê, irmãos? Nossa irmã Vitória leu na nossa liturgia Atos 21. O que acontece em Atos 21? Nós temos alguns profetas ali que se encontram com Paulo. Paulo ele vai para Jerusalém depois, e eles estão falando. Lucas ele fala que eles estão falando pelo Espírito Santo, dizendo: Paulo, não vai para Jerusalém porque você vai sofrer lá. Depois ele se encontra com Filipe, que é um dos primeiros 7 diáconos da igreja. Ele tem 4 filhas virgens que profetizavam, e entra ali um outro profeta chamado Ágabo. Ágabo ele amarra as mãos e pés com o cinto de Paulo, e a profecia, aquela palavra profética de revelação que Deus deu para Ágabo ali, é que Paulo, se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso, e ele sofreria ali. Só que Paulo diz: então é para lá mesmo que eu vou. Então a palavra foi para, se eu for lá eu vou sofrer, então é para lá mesmo que eu vou. Então a profecia, irmãos e irmãs, essa palavra, essa mensagem profética, ela tem 3 elementos. Ela tem a mensagem em si que Deus dá para aquela pessoa, para aquele cristão, a mensagem em si. Ela tem o modo e a interpretação que o profeta vai passar para a igreja, para aquela pessoa, e ela tem o modo como a pessoa vai interpretar aquela mensagem. Tem esses 3 elementos. Então pode ser que o profeta passe de forma errada, pode ser que ele passe de uma forma incompleta, e pode ser que ele passe de forma correta, mas a pessoa entenda errado, e pode ser que ele passe de uma forma, interprete de uma forma equivocada, e a pessoa entenda de forma correta, como é o caso de Paulo. A mensagem que Deus deu para Ágabo foi o quê? Fala para Paulo que se ele for para Jerusalém ele vai sofrer lá. Como que Ágabo interpreta? Não vai para Jerusalém, Paulo. Essa é a mensagem de Deus para você. Ágabo interpretou errado. Isso não faz dele um falso profeta, mas Paulo ele julgou a profecia de Ágabo. A interpretação correta é o Evangelho. O que o Evangelho fala? Quem crê em Cristo vai padecer perseguição. Então se a palavra de Deus está falando que lá eu vou sofrer, é o oposto da interpretação, é para lá mesmo que eu vou. Então Paulo interpreta corretamente a profecia de Ágabo, que ele estava ali não entendendo corretamente no momento ali. Então é por isso que Paulo vai falar aqui para os coríntios: irmãos e irmãs, qualquer palavra que alguém for falar na igreja precisa ser julgada. A gente pode aplicar isso à pregação, a gente pode aplicar isso aos estudos que a gente tem na escola bíblica, a gente pode aplicar isso a qualquer palavra que foi dita no culto, ou qualquer louvor que a gente canta também, com a palavra cantada também, a oração deve ser julgada também, tudo de acordo com a palavra de Deus. E se alguém tiver uma palavra profética, o que tem que fazer? Julgar.
essa palavra profética. Sentar e dizer, será que isso está de acordo? Será que essa interpretação está correta? A igreja precisa ter esse momento de julgar a profecia. Isso é importante. Então, como julgar a profecia? Se alguém tiver uma palavra profética, quais são os fundamentos? Eu quero dar pelo menos 7 fundamentos aqui de forma bem rápida, bem assim, passando por cima mesmo, voo de helicóptero aqui. Quais são os fundamentos para a gente julgar uma profecia, uma palavra profética? Primeiro fundamento: essa palavra está glorificando a Deus. 1 Coríntios 10, ele acabou de falar. Quer você faça qualquer coisa, seja tudo para a glória de Deus. Ou essa palavra profética está glorificando o profeta, ou está glorificando aquela igreja local específica, ou está glorificando aquela denominação específica, dizendo, olha, aqui nós temos realmente profecia, olha como nós somos verdadeiros e igreja de Deus. Não, isso é tudo falso, isso é tudo o homem querendo glória para si mesmo. Paulo vai dizer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, a profecia, primeiramente, ela tem que glorificar a Deus. Segundo lugar, segundo fundamento importantíssimo, ela está de acordo com a palavra de Deus. E irmãos, na Bíblia e no Novo Testamento não existe dicotomia entre você escolher uma coisa e outra. Ou você escolhe a Bíblia com a sua suprema regra de autoridade, a palavra de Deus, sinal, ou você escolhe os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Não tem esse conflito na Bíblia. A Bíblia, ela não fala tudo, porque isso é impossível. Ela coloca para os fundamentos normativos da nossa fé e prática cristã, mas é impossível a linguagem humana em qualquer lugar, e a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, a gente nunca consegue falar tudo de todas as coisas. Então a profecia, ela vem não para contradizer a Bíblia, não para acrescentar algo à Bíblia, mas uma palavra específica para aquela pessoa naquele momento que ela está vivendo. E aí sim, aqui está de acordo com a Bíblia. Ágabo falou assim, Paulo, você vai sofrer. Isso está de acordo com a Bíblia? Está lá escrito, e Paulo sabia disso. O povo de Deus sofre perseguições. Jesus tinha falado, bem-aventurados que sofrem por causa de mim. Ok, então está de acordo com a Bíblia. A interpretação está correta, Ágabo? Não. Então eu vou corrigir a sua interpretação. Então ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Ela jamais pode ir contra o texto bíblico. Eu não posso falar, olha, Deus está me dizendo que Ele quer que você seja um milionário. Você não tem isso na Bíblia. Você sabe que de imediato que isso é uma falsa profecia de uma pessoa que está ali completamente na carne. Terceiro lugar, isso edifica a igreja. Se não edificar, eu vou falar o seu CPF, mas Deus está me revelando aqui, mas que porcaria de palavra é essa? Isso não edifica a igreja nada, isso não tem nenhum propósito. Quarto lugar, o profeta está falando em amor. Em quinto lugar, essa pessoa se submete a julgamento, ou ela é a pessoa, o top, a estrela da festa? Aquilo que eu falei é a palavra de Deus. Se você não crê, você é um incrédulo e Deus vai pesar a mão sobre você. Não, Paulo fala, se submeta ao julgamento da igreja, porque você pode estar errado, você pode estar interpretando errado, você pode estar tendo algum erro aí nessa fala sua aí. Sexto lugar, isso é importante, o profeta, ele tem autocontrole desse dom. É o que Paulo vai dizer aqui no verso 32. O espírito dos profetas, ou seja, a interioridade dos profetas, está submisso, está sujeito ao controle dos profetas. Isso é importante porque, irmãos, o verso 27 que fala das línguas e o verso 29 em diante que fala da profecia, exclui, elimina, destrói o êxtase. Vocês conseguiram perceber isso no texto? Paulo fala, se tiver alguém que fala em língua, que haja intérprete, não que fique calado. Para a pessoa ficar calada, ela tem consciência, ela está completamente consciente do que ela está fazendo ali, e ela pode fazer cessar o falar em outro idioma que o Espírito está dando para ela ali. O que Paulo fala? A profecia, o profeta está sujeito, o Espírito dele está submisso a si mesmo. Ou seja, o profeta, ele tem controle, ele não entra num êxtase e começa a falar de uma forma descontrolada.
Então a ordem que Paulo dá para esses dois dons, os limites que Paulo dá, exclui completamente êxtase da pessoa perder o controle de si mesma e começar a fazer uma bagunça na igreja, mas não pode falar nada porque ela está ali no Espírito. Não está no Espírito. O Espírito não produz esse êxtase aqui. Paulo está falando, olha, se você fala em outros idiomas ou profetiza, você está completamente no controle daquilo que está falando. Você pode ficar quieto a hora que você quiser. Você deve, se não está dentro da ordem aqui. E em sétimo e último lugar, para julgar a profecia, ela traz uma palavra de instrução para a igreja. Ela está realmente ensinando algo para a igreja. Verso 31 do capítulo 14: porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Então a palavra profética, ela vem para ensinar, exortar e consolar a igreja. E ela exclui o êxtase. E Paulo vai entrar no segundo ponto aqui, irmãos, que se você ler fora de contexto, você vai interpretar completamente errado isso daqui, que é o verso 33, parte B, até o verso 36, onde ele vai falar que não é permitido que as irmãs, as mulheres, falem na igreja. E aí eu fiz de propósito a nossa liturgia hoje, antes de começar o culto, eu coloquei as irmãs para falarem, né? Vocês perceberam isso? Fiz todas as irmãs pecarem, né? A irmã leu, a irmã orou, e a gente vai ler aqui agora: as mulheres fiquem quietas na igreja. Aí o pastor faz uma coisa dessa, né? Eu fiz exatamente para instruir, para usar esse elemento da liturgia para ilustrar esse texto. Porque quando Paulo fala aqui, ó, verso 34: as mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas tenham submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Quando Paulo coloca isso de forma assim bem estrita e bem direta, como um mandamento, a mulher não pode falar na igreja, é claro, irmãos e irmãs, que ele tem um contexto específico em mente. Por quê? A gente viu no capítulo 11 que a mulher, ela pode orar no culto, e ela pode até mesmo profetizar, trazer uma mensagem profética para a igreja, desde que ela se porte com decência. E a decência ali é cobrir a cabeça, que a gente viu o que significa o véu lá no capítulo 11. Então, se a mulher pode orar no contexto do culto e trazer uma palavra profética para a igreja também, isso quer dizer que ela pode falar. Então, será que Paulo está se contradizendo aqui? É claro que não. Paulo é a pessoa mais coerente da história. Ele estava dizendo num contexto específico que estava acontecendo na igreja de Corinto, que leva Paulo a dizer: olha, irmãs, nesse contexto específico, vocês não podem falar na igreja. E o contexto específico, irmãs, envolve, um dos elementos é envolver um certo tipo de aprendizado. Ele está falando: olha, se vocês têm alguma dúvida, pergunte para o seu marido em casa. Então tem certas perguntas que as mulheres de Corinto estavam fazendo no culto, que trazia uma certa vergonha para os maridos. Que situação é essa? A gente tem duas possibilidades que eu vou falar bem rápido, mas são as melhores possibilidades aqui. Elas não são contraditórias, você pode juntar as duas. Mas se a gente usar estritamente o contexto aqui, irmãos e irmãs, Paulo, ele acabou de falar o que? Profecia. Então alguém vai trazer uma palavra profética, seja 2 ou 3 no máximo, e a igreja julga aquela pessoa, a mensagem que ela está trazendo. Então os melhores comentaristas evangélicos, homens de Deus que vão entender esse texto, vão dizer o seguinte: olha, uma possível situação, cenário era o seguinte: havia um momento de profecia na igreja de Corinto, e quando aquela pessoa estava trazendo uma mensagem de Deus, as mulheres, as esposas, interrompiam aquele momento fazendo um monte de perguntas inadequadas. E aqui está trazendo certa desordem para o culto. Então, se a gente vê o contexto imediato, Paulo ele fala dos profetas, e ele já emenda falando: ó, irmãs, não falem na igreja. Estaria especificamente nesse contexto de não interromper com perguntas inadequadas a profecia. E a palavra mulheres aqui no verso 34 é esposa, né? É sinônimo de esposa ali. Então uma reconstrução é que às vezes o marido estava trazendo uma mensagem para a igreja,
e a esposa dele estava questionando a palavra do marido, ou estava questionando um outro homem, poderia ser, e isso era uma vergonha no contexto do primeiro século ali. Então, interromper o culto com perguntas inapropriadas era esse contexto aqui. E uma outra interpretação que para mim é muito possível casar com essa primeira, são palavras não litúrgicas das mulheres. O que é palavra não litúrgica? É você interromper o culto falando alguma coisa fora da liturgia. Então a gente está lendo aqui, imagina nossa irmã Vitória lendo lá Atos 21, e uma outra irmã levanta, mas o que está aqui? Eu não entendi o que a irmã está falando, não entendi esse texto aqui. Vocês percebem que isso traz desordem no culto? De qualquer forma, irmãos, o que Paulo está colocando aqui é algo que a igreja de Corinto sabia, especificamente o que Paulo estava falando, e Paulo ele recebeu essa notícia dizendo: olha, irmãs, nessa situação aqui, não falem, não tragam desordem para o culto. Essas irmãs de Corinto estavam trazendo. Perguntem em casa para o marido de vocês, se vocês têm uma pergunta assim sobre algo da liturgia. É claro que não é errado a gente termina o culto, vocês perguntarem para as outras irmãs, perguntarem para a liderança da igreja alguma coisa, a gente tem que perguntar mesmo, mas a palavra aqui é no contexto de culto, uma palavra que ela vai trazer uma desordem para o culto ao nosso Deus. E aí Paulo fala, verso 36, para a igreja de Corinto: acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Ele está dizendo: olha, o culto de vocês, igreja de Corinto, está uma bagunça completa. A palavra de Deus, ela não saiu de vocês, ou seja, vocês não são a norma para o culto. A palavra de Deus não veio somente para vocês. Existem inúmeras outras igrejas em outros lugares que não estão fazendo nada do que vocês estão fazendo. Portanto, se arrependam, olha como as outras igrejas estão fazendo o culto delas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o fundamento dos apóstolos, da Bíblia, e se arrependam. É isso que Paulo está falando aqui. E em terceiro e último lugar, verso 37 ao 39, ele vai dizer que se alguém se considera profeta ou espiritual é alguém que tem o Espírito. Reconheça que as coisas que vos escrevo são, o que, irmãos? Opções, mandamentos do Senhor. Aqui está o problema de algumas vertentes da nossa tradição reformada. O que Paulo está colocando para nós: se alguém se reconhece como tendo o Espírito Santo habitando em você, você tem que reconhecer que o que Paulo está falando aqui não é o machismo de Paulo, não é algo que eles poderiam ou não pensar em obedecer, não é algo que era apenas uma sugestão apostólica, não, é mandamento do Senhor Jesus para as igrejas. Tanto a questão do dom, a gente deve buscar os dons com zelo, quanto a questão da ordem. Então, para as igrejas reformadas, a palavra de Paulo é mandamento do Senhor vocês buscarem os dons. E para as igrejas carismáticas, a ordem de Paulo é mandamento do Senhor ter ordem no culto, interpretar direito os dons. Então, o que Paulo está falando aqui é mandamento de Cristo. E ele é um apóstolo do Senhor Jesus, ele é um representante oficial autorizado por Cristo para falar em nome e no lugar de Cristo para as igrejas. E o que ele falou até aqui, irmãos, é palavra de Deus, é mandamento do Senhor, é algo inspirado e é algo inerrante e é algo que não é opcional. Nós devemos obedecer ao que Paulo coloca em verso 38. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida, será ignorado. Eu não concordo com o que Paulo falou, não interessa. A sua opinião não vale nada diante do mandamento do Senhor. Você vai ser completamente ignorado se a sua palavra estiver em contraponto ao mandamento de Cristo. Verso 39. Portanto, irmãos, finalizando essa parte, desejai intensamente o dom de profetizar, e não proíbam o falar em idiomas, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Eu gostaria de caminhar para o fim, irmãos e irmãs, com 3 conclusões
práticas teológicas, doutrinárias e transformadoras de tudo que a gente está vendo desde o capítulo 12 até aqui sobre os dons espirituais. Primeira coisa, retomando o verso 26, a gente pode buscar dentro da estrutura da ordem do culto uma certa espontaneidade. Em que sentido? Se todos têm capacidades para servir a igreja, todos têm dons do Espírito, e Paulo fala que todos nós temos, não tem nenhum cristão aqui dentro ou em qualquer lugar que não tenha um dom do Espírito, seja esse dom qual for. Você pode chegar na liderança da igreja e dizer: olha, eu posso servir a igreja além do texto, esse texto bíblico que Deus falou muito forte comigo. Eu falo assim: irmã, claro que você pode. A gente vai colocar na liturgia esse texto que você quer ler. Você chega para mim e diz: William, eu posso orar tal oração hoje? Deus me moveu a servir a igreja com essa oração. É claro que sim, irmã, pode orar sim. Eu tinha pedido para um outro irmão orar, mas não tem problema. Você ora naquele momento, né? Irmão William, eu quero me preparar para servir a igreja com pregação, com ensino. Amém, você vai se preparar. Irmão, aí a pessoa chega toda tímida, né? Olha, eu escrevi um louvor aqui, será que a gente pode ensaiar com a igreja? Claro que pode. A espontaneidade está dentro da ordem do culto. Toda a igreja poder participar de alguma forma, orando, lendo o texto bíblico, trazendo um louvor. Irmão, Deus me deu uma capacidade de tocar tal instrumento, eu posso tocar? Nós nunca proibimos ninguém de tocar, porque tocar o instrumento é um dom de Deus para servir a igreja, por exemplo, ou qualquer coisa. Irmão William, eu posso fazer tal coisa na igreja, trazer alguma coisa para servir a igreja? Você deve servir a igreja com tudo que Deus te capacita e te dá. Então todos nós devemos servir a igreja. Paulo fala, olha, verso 26, um tem hino, outro tem uma palavra de instrução, outro tem uma revelação. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja, de uma forma ordenada, de uma forma inteligível. Mas a igreja toda é chamada a servir uns aos outros. A gente não precisa fazer algo 100% engessado, ler a liturgia toda como em muitas igrejas, ainda que isso não seja errado. Mas a espontaneidade está: eu vou orar e eu vou orar aqui com o meu coração e me derramar diante de Deus aqui, por exemplo. Então, dentro da ordem do culto, os louvores que a gente vai cantar, a gente tem essa liberdade. A passagem bíblica a gente vai ler, a gente tem essa liberdade. A oração, a gente tem essa liberdade para orarmos a Deus com as palavras que vêm ao nosso coração. E a gente precisa dessa elasticidade dentro da ordem da nossa liturgia. Isso não pode ser deturpado. O que eu estou falando aqui é por isso que eu estou falando com todas as letras. Só que uma segunda aplicação, irmãos, prestem atenção, que essa talvez seja a mais importante aqui, dessa passagem da ordem do culto. A gente está vendo de quarta-feira o quê? Tudo que Deus cria lá em Gênesis é um templo, é a sua casa. No princípio Deus criou os céus, Ele cria a dimensão invisível, Ele cria os anjos ali, e o céu é um templo, é um santuário, onde os anjos adoram a Deus ali em Gênesis 1. E aí o que Ele fala? Ele cria a terra, a terra estava sem forma e vazia, estava um caos, estava uma bagunça, não era possível ter vida naquela terra que Deus criou, e Ele trabalha 6 dias, e no 7º dia Ele descansa. Quando Ele descansa, Ele está mostrando o quê? Que todo o universo é a sua casa, é o seu templo. Assim como Ele habita na dimensão invisível com os anjos, Ele habita agora em todo o universo como sua casa, o seu templo. E o que a gente tem na criação? A criação, momento após momento, em cada parte dela, em cada milímetro cúbico desse universo vasto, é um culto a Deus. Se é um templo, Salmo 29 diz que tudo no templo diz glória. Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Toda a criação está cultuando a Deus.
E a grande pergunta é como, em uma absoluta ordem e uma absoluta repetição de cotidiano. Como é que o sol glorifica a Deus sendo sol, brilhando, e a terra girando ao redor dele exatamente como a terra faz? Isso é tudo um culto que o Deus preparou no universo para que tudo cultue a Ele. O sol não pode falar: não, agora eu estou espontâneo hoje, eu vou glorificar a Deus apagando, vou explodir metade de mim e ficar só metade, e aí eu vou glorificar a Deus de uma forma espetacular, eu vou impressionar a Deus hoje. Pronto, acabou a vida no mundo, né? Ou as estrelas, eu vou glorificar a Deus caindo lá da turma, vou destruir o planeta e vai ser uma explosão de glória para Deus. Não. O modo como Deus orquestra o culto cósmico é dia após dia, tudo fazendo a mesma coisa, nunca de uma forma tediosa, mas de uma forma gloriosa, cultuando a Deus. Quando o sol faz o que ele faz, quando a terra faz o que ele faz, quando o vermezinho debaixo da terra faz o que ele faz, ele está agindo com a palavra criadora de Deus, criou ele, e aquilo está glorificando a Deus, está cultuando a Deus. Como é que Deus faz no Antigo Testamento o tabernáculo e o templo? Ele faz exatamente a medida do tabernáculo, o dia que é para fazer, o que é para fazer, com qual animal é para fazer, aonde as pessoas podem ou não podem ir, aonde é cada coisa. Deus, ele é detalhista. E o culto no Antigo Testamento, no tabernáculo ou no templo de Salomão, é cotidiano, é a mesma coisa por séculos e séculos. E C.S. Lewis vai dizer: olha, Deus ele se alegra com isso. Ele não está dizendo: mais um dia passando na terra. Não, isso está cheio de significado, de beleza e de ordem. E como é que deve ser o culto na igreja? A mesma coisa, ordem, repetição, cotidiano, essas duas coisas que eu falei para vocês. A espontaneidade, essa precisa ser engolida dentro da ordem do culto. Então, quando a gente estrutura o culto pensando na edificação da igreja com base no que a Bíblia manda a gente cultuar a Deus, aí está glorificando a Deus nessa ordem litúrgica. E o que acontece? Quando a gente faz isso, aí está refletindo quem Deus é. Vocês perceberam o que Paulo falou no verso 33? Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz. Ou seja, quando o universo todo faz a mesma coisa, quando os anjos cantam dia e noite, no começo, no primeiro dia que eles são criados, por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nessa repetição em adoração, não mecânica, mas cotidiana, está refletindo algo de Deus. Essa paz, essa ordem, essa harmonia e essa beleza que existe na repetição, porque Deus, ele é um só, uma essência em três pessoas, e ele é imutável, e não tem bagunça em Deus. Então, quando uma igreja ela faz um culto bagunçado, ininteligível, alguém falou uma coisa fora do lugar, eu não entendi nada, o pastor leu o texto bíblico e foi viajar na maionese, eu não entendi nada do que ele falou, essa igreja não é apenas uma questão de liturgia ou de tradição, essa igreja não está refletindo o caráter de Deus. O culto, então, ele reflete a glória de Deus, quem Deus é, quando nós, culto após culto, fazemos a mesma coisa que Ele manda: louvores, oração, Bíblia lida e pregada. A gente toma ceia também todo domingo antes do culto. Em todos esses elementos que Ele mesmo ordena, a gente não pode colocar algo que Deus não ordenou. Está a beleza de Deus. E você precisa ver essa beleza, essa paz, essa ordem, de você vir para o domingo de manhã e saber exatamente o que vai acontecer, saber que a gente vai louvar nesse momento, orar nesse momento, ouvir a pregação nesse momento, tomar a ceia nesse momento, porque isso vai te trazer paz e inteligibilidade, e esse entendimento é que vai te edificar. E dentro então dessa ordem, a gente tem a espontaneidade, nós louvarmos a Deus com cânticos diferentes, lermos palavras diferentes, tem os momentos talvez de alguém trazer uma palavra de Deus também,
mas dentro da ordem do culto que Deus traz para nós. E em último lugar, para finalizarmos, e aí uma aplicação de todo o capítulo 12, 13 e 14 para nós, que eu já falei que no começo que eu ia tratar disso quando a gente terminasse a série do capítulo 14, é o seguinte: dons espirituais não são sinônimos de espiritualidade. Já falei isso para vocês na primeira pregação. E não é sinal também de maturidade cristã. Ímpios podem ter dons extraordinários, ímpios podem curar, profetizar, falar em outras línguas. Falsos cristãos podem fazer expulsar demônios, curar enfermos. Mateus 7 fala isso. Então, se Deus te deu alguma capacidade, aquela capacidade é para servir a igreja, mas não se orgulhe disso. Não se orgulhe disso. E não olhe para alguém que tenha algo para servir a igreja como se aquilo fosse sinônimo da maturidade dela. A nossa maturidade vem de nós estarmos diante da palavra do Senhor, estarmos em oração e obedecermos a Deus e crescermos em santidade. Os dons é algo que Deus dá para as igrejas, para que a gente possa servir ainda mais, mas não é termômetro nem de a espiritualidade individual, e muito menos uma espiritualidade comunitária. Você pode ir numa igreja que está acontecendo várias coisas extraordinárias, legítimas, reais, não manipuladas, e aquela igreja está toda errada, como a igreja de Corinto, por exemplo. Era uma igreja genuína, Paulo chama eles de santos, mas estava tudo errado na vida deles. E Paulo está dizendo: olha, eu vou corrigir vocês, e se vocês são verdadeiramente cristãos, ouçam o que eu estou falando como palavra de Deus para vocês e se corrijam. Então na igreja de Corinto tinha profecia, tinha línguas, poderia ter ressurreição dos mortos, cura, o que for. Eles eram completamente imaturos e carnais. Não tinha espiritualidade nenhuma naquele culto deles ali, por mais extraordinário e fora da órbita que fosse. Amém? Irmãos, se nós sejamos zelosos no culto que a gente presta a Deus, nas capacidades que Deus nos dá, e que tudo nós viemos a fazer para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém?